Muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 18 de fevereiro. Estamos começando mais um programa em defesa dos Correios pela web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Boa tarde, Antônio Figueiredo. Tudo bom? Muito boa tarde, Heitor Fernandes. Boa tarde, ouvintes, e um excelente programa, Heitor. Obrigado, Antônio. Hoje nós estamos fazendo o programa excepcionalmente na terça-feira. Amanhã, então, logo não tem o programa. E hoje nós vamos conversar com dois dirigentes da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, que é o Geraldo Rodrigues, mais conhecido como Geraldinho, e José Rivaldo. Ambos são dirigentes da Fentect, e ontem eles participaram lá da audiência no TST e vai nos passar um informe, um relato, uma avaliação como foi essa audiência, e também vão falar sobre a greve nacional dos trabalhadores dos Correios, já a partir das 22 horas do dia 3 de março. Mas antes de chamar aqui o nosso companheiro Geraldinho, eu queria, Antônio Figueiredo, já abrir o programa fazendo aqui a nossa solidariedade à nossa colega jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, que voltou a ser atacada pelo presidente da República, né, de maneira machista, maneira vil, né, além de atacar o jornalismo, além de atacar ela como jornalista, uma profissional, ataca também como mulher, né, falando, reproduzindo, né, expressões bastante machistas. E essa crítica que nós fazemos aqui também está sendo repercutida pelo Brasil afora, inclusive internacionalmente também, né, falando dessa atitude indigna de uma pessoa de agredir, né, uma trabalhadora, uma mulher, sobretudo na figura de um presidente da República, esse que, por enquanto, né, ainda está sentado lá na cadeira do presidente da República. Antônio Figueiredo, você tem ouvido bastante crítica a essa postura do presidente Bolsonaro? Sim, Heitor. É lamentável, né, que esse ataque, não só a questão da mulher, né, sim, e também a democracia de uma forma geral. Com certeza. Se você não respeita a imprensa, né, de certo você também não respeita a democracia. Ainda vivemos, né, num regime democrático, creio eu. Exatamente. Então, feito aqui o registro, nossa solidariedade à nossa colega jornalista Patrícia Campos Melo, ela que é jornalista do jornal Folha de São Paulo, e um repúdio aí, mais uma vez, à figura do presidente. Não nos surpreende nessas pressões, mas a cada dia aumenta aqui o nosso ódio de classe a essa personagem. Antônio, vamos direto conversar então com o nosso amigo Geraldinho, ele já está na linha? Legal. Boa tarde, Geraldinho, tudo bom? Alô, Heitor, boa tarde, tudo bem? Opa, Geraldinho, nós vamos falar aqui sobre a audiência de ontem, né? Parece que não estava muito dentro da nossa expectativa, o resultado. Como é que você avaliou a Assembleia de ontem? Você que lá esteve com o Rivaldo, com a assessoria jurídica da Fentect, como é que foi a postura lá dos ministros do TST? A palavra é sua, Geraldinho, fica à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes, né, da rádio, ao Antônio, a você, Heitor. Quero também, primeiramente, aqui saudar e deixar aqui a minha solidariedade como dirigente da Fentec, a luta dos companheiros petroleiros, né, que hoje, se eu não estiver enganado, já faz 18 dias que estão nessa luta, na greve nacional, né, desse petroleiro, aonde é uma luta justa, né, contra as demissões, contra os ataques do governo, né, aos trabalhadores petroleiros. Então, quero deixar aqui a minha solidariedade a esses trabalhadores e trabalhadoras que estão nessa luta aí. Bom, então, a audiência de ontem, ela tinha uma expectativa que era o julgamento de desembargos, né, declaratório que a nossa federação tinha entrado em relação ao nosso acordo, né, firmado no TST, e temos as questões. Então tinha uma certa expectativa por parte dos trabalhadores, né, como que seria julgado esse desembargo. Bom, primeiro que os ministros, certo? O ministro relator e os outros ministros foram numa linha, né,
no geral, de como tem uma liminar no Supremo Tribunal Federal e, né, do nosso acordo, principalmente da causa 28 do nosso plano de saúde, certo? E muitas questões do embargo de ontem tem a ver também com o nosso acordo, e eles simplesmente se simplificaram, jogando boa parte dessas decisões que teria que tomar para depois que o Supremo Tribunal Federal fizer, certo, o julgamento. Ou seja, na prática, né, eles passaram a bola, né, do TST ao Supremo Tribunal Federal. Sim. Né? Exceto a questão do pai e mãe do plano de saúde, que aí eles tiveram que tomar uma decisão, né, do desembargo, e aonde garantiu o que estava garantido antes, né, dos pais e mães que estão em tratamento, né, certo? Então, mesmo mexendo um pouquinho na questão de fisioterapia, mas, no geral, foi isso que se deu no julgamento. Então, quer dizer, para nós foi frustrante, né, porque esperávamos, né, que pelo menos o desembargo todos fossem, né, definidos, né, fossem votados, né. Mas, infelizmente, não. Ainda teve momentos muito complicados, né, do ministro Ives Gandra, né, tentando comparar a vida de uma pessoa por um cafezinho, fez lá um trocadilho lá, né, que a gente avalia que é de uma situação, uma coisa meio absurda, né, certo? Vindo de um ministro do Tribunal Regional do Trabalho, né, mas, né, é isso. Então, a gente, de uma certa forma, sai frustrado da audiência nesse sentido. Apesar que não tinha muita expectativa, já que, né, isso aí era para ter sido resolvido, e, né, a gente também, de uma certa forma, achava que ia terminar acontecendo isso, empurrar com a barriga e jogar para o Supremo Tribunal Federal decidir de fato. Ou seja, nós estamos hoje com um acordo, né, pagando um absurdo na mensalidade do nosso plano de saúde, e vamos ficar agora esperando a boa vontade dos ministros do Supremo Tribunal Federal para julgar essa liminar, se vai derrubar, se não vai, para que a gente, né, tenha certeza de como é que vai ficar o nosso acordo coletivo, né, que a princípio é de 2 anos, uma sentença normativa de 2 anos, mas nesse momento, na realidade, está por 1 ano, né? Certo. Então, essa situação, então. Perfeito. Geraldinho, já estão aqui na escuta conosco o Renan Rebelo, marcando aqui o Bruno Alves também na transmissão, e o Renan curte aqui a transmissão. Antes, foi enviada aqui uma mensagem para nós do Joel Arcanjo Pinto, que é nosso companheiro aí na direção da Fentect. Ele responde aqui a enquete que nós fizemos, respondendo da seguinte maneira: Heitor, as ações do Poder Judiciário são desastrosas, com o Supremo Tribunal Federal agindo como estágio na defesa do governo e suas ações. Nota-se o fato relatado na mídia que o ministro Ives Gandra, filho, tem a irmã em um cargo no Ministério da Ministra Damares. Como pode uma pessoa assim se julgar isento para julgar? Quanto ao sindicato, parece uma autarquia de distribuição a alvarás judiciais, deixando a luta política para segundo plano. Não dá para enfrentar um governo fascista e truculento como este da forma tão displicente. É a crítica que faz aqui o Joel à posição do sindicato aqui do Rio de Janeiro, que, ao seu ver, não está fazendo a mobilização adequada. Como é que você está vendo assim, a mobilização dos sindicatos em nível nacional? Então, Heitor, nós, como todo mundo sabe, dia 6 de fevereiro nós fizemos uma reunião com as duas federações, tiramos um calendário, uma unidade nacional, né, para a Assembleia dia 3, e greve a partir das 22 horas, aonde
né? Tem trabalhadores trabalhando no terceiro turno. Esse é o nosso calendário e nós, da Fintech, estamos, né, trabalhando isso e avaliamos que não tem uma outra alternativa nesse momento a não ser construir essa greve nacional dos trabalhadores dos Correios, né? Porque só assim a gente vai conseguir, de vez, né, certo, fazer com que a gente resolva os nossos problemas dessa situação aí que está colocada. Do nosso plano de saúde, mas principalmente discutir com a sociedade, né, o problema da privatização dos Correios, que é o que, de fato, o governo quer. Ele quer cortar esse benefício agora para poder enxugar a empresa e demitir 40 mil trabalhadores e fazer enxugar a empresa para que ela possa ser privatizada. Então, isso é muito importante a gente conscientizar tanto nós, trabalhadores, os trabalhadores da categoria em geral dos Correios a nível nacional, como também é importante nós debater isso com a população, com a sociedade, porque é esse processo que está colocado em jogo, entende? Então, quer dizer, a situação que os companheiros, os trabalhadores da Petrobras estão passando, é o mesmo que a gente vai enfrentar, certo? Hoje os companheiros estão lutando por causa das demissões e de não respeitar o acordo, e nós também estamos na mesma situação, certo? E é por isso que nós precisamos construir essa greve nacional, certo? Da categoria, e não tem como não ser, né? Não dá mais para esperar outra data, a não ser dia 3, certo? Essa mobilização e nós, a Assembleia, votar essa greve. Perfeito. No meu entendimento. E é essa dinâmica que nós estamos dando, certo? Aqui na Federação, certo? E discutindo isso com os sindicatos, para que façam o seu trabalho lá na base, para que a gente, né, faça essa greve a partir do dia 3, forte, unificada e nacional. Ok, perfeito. Geraldinho, também estão na escuta conosco aqui, ó, Rita Lima, Ricardo Pereira, Paula Andrieta Pigato, José Dantas, José Carlos Lima, Oswaldo Werneck, o advogado Fernando César Rodrigues, Tereza Dornelles, lá dos Estados Unidos, Luiz Barro, Jaumir Ribeiro. Obrigado a todos os ouvintes, todo internauta. Estamos falando com Geraldo Rodrigues, que é dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, que nos relata aqui a audiência que ocorreu ontem no TST e também sobre a greve já agendada para o dia 3 de março, a partir das 22 horas. Geraldinho, daqui a pouco a gente vai conversar com o José Rivaldo. Nós estamos aqui iniciando aqui o primeiro bloco, né, já terminando essa parte com você. Gostaria que você mandasse um recado final aqui aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios e aos trabalhadores de um modo geral. Fica à vontade. Eu quero aqui deixar toda a minha saudação a todos os trabalhadores dos Correios, toda a sociedade, toda a população em geral, e dizer que o que a gente está construindo nesse momento, essa luta, ela é uma luta necessária e a gente espera que a gente consiga, certo, alcançar o nosso objetivo. Então, quero deixar aqui um forte abraço a todos. E queria também falar uma coisa aqui que eu acho bem contraditório, né, da justiça, né? Perfeito. Geraldo, muito obrigado pela sua participação. Esperamos fazer uma forte greve para derrotar essa ofensiva aí do governo. Obrigado, Geraldo. Boa tarde para você. Falamos então com o Geraldo Rodrigues. Daqui a pouco nós vamos conversar com José Rivaldo, que também é dirigente da Fintech, ele que esteve também na audiência. E no segundo bloco do programa, nós vamos entrevistar o Fábio Bosco, que é membro da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas e também da equipe internacional da Central Sindical e Popular da CSP com Lutas. Ele vai nos falar sobre... Oi? Voltou? Desculpa. Eu pensei que ele estava no ar. Ele vai nos falar, o Fábio Bosco,
sobre a campanha do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios da Palestina. Ô, Geraldinho, tem uma queda aí? Alô? Não voltou, né? Problemas aqui das nossas comunicações. Então, eu falava aqui do segundo bloco, com a participação do Fábio Bosco, membro da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas, que vai nos falar sobre uma campanha do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios da Palestina. Daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa. Geraldinho voltou? Então, um problema aqui de comunicação com o Geraldo, e nós vamos tentar retomar a ligação e logo em seguida falar também com o nosso amigo Rivaldo, José Rivaldo. O Geraldinho falava aqui da greve dos petroleiros e hoje vai ter um ato muito importante em frente à sede da Petrobras, lá na Avenida Chile, onde vamos realizar um grande ato em defesa da Petrobras e da greve dos trabalhadores da Petrobras, que é uma greve muito forte, e esse ato visa aí angariar mais apoio, mais sustentação a esse ataque que faz não só o governo, mas também o TST. Geraldinho, você voltou? Deu uma queda aí, né? A gente segue com dificuldade no contato com o Geraldo, na comunicação com ele. Alô, Heitor? Oi, Geraldo, voltou? Voltou. Isso, deu uma queda aí. Então, você está fazendo aí a saudação final? Pode concluir a saudação, Geraldinho. Não, o que eu queria deixar aqui também, não deixar de pautar, é que eu estava falando que, contraditoriamente, há uma semana atrás, o presidente dos Correios entrou com uma liminar para que garantisse os apadrinhados dele na empresa, certo? E a justiça deu isso, já que não poderia, né, ter esse tipo de pessoas na empresa, né? Ou seja, né? E, ao mesmo tempo, né, para os trabalhadores é toda essa situação que nós estamos enfrentando aí, né? Essa batalha jurídica, né, que sai pela primeira vez na história, um acordo julgado, uma sentença dada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Sim. Certo? O governo, a direção da empresa entra com um pedido de liminar e o presidente do Supremo Tribunal Federal interfere diretamente e suspende parte desse acordo, né, de uma sentença normativa. Então, as coisas bem contraditórias que a gente tem que ficar muito atento ao papel, né, que cumpre, infelizmente, a justiça desse país, né. Era isso que eu queria finalizar e dizendo uma boa tarde a todos, para você, para o Antônio e para todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Um forte abraço aí. Valeu, Geraldinho. Muito obrigado aí pela sua participação. Nós falamos então com Geraldo Rodrigues, ele que é dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, que nos relatou como foi a audiência de ontem no TST e também sobre a greve nacional por tempo determinado, já marcada a partir do dia 3 de março, a partir das 22 horas. Na linha aqui também conosco, na nossa audiência, o recado aqui é do nosso amigo jornalista Renan Rebelo, que faz a seguinte pergunta. Heitor, em entrevista concedida ao SBT Poder 360, no programa Poder em Foco, em dezembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro foi taxativo ao afirmar que a primeira estatal a ser privatizada deverá ser os Correios. Qual é a sua opinião e posição da categoria sobre isso? Neste mesmo programa, Bolsonaro falou que os Correios terminariam o ano dando um lucro devido à nova direção da estatal. Qual é a sua opinião sobre o presidente e a atual diretoria dos Correios? Olha, o presidente e a atual diretoria dos Correios é uma diretoria militarizada, né, quem está lá à frente é o general Floriano Peixoto, que acabou, inclusive, de manter lá seus apadrinhados, também militares, em alto cargo da empresa, quando não poderia, né, mas a justiça tem lado e deu o direito a ele de mantê-los, né. Essa questão do lucro da empresa de Correios, nós reafirmamos que a empresa sempre deu lucro.
Nos últimos anos, inclusive, a empresa passou a repassar para a União o dobro do que deveria passar nos seus rendimentos. Portanto, nunca teve prejuízo na empresa. Uma empresa lucrativa, rentável, autossustentável, não depende de recursos repassados pela União e não justifica privatizar uma empresa estatal de boa qualidade no serviço prestado à população, como é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Obrigado, Renan Rebelo, pela sua participação. De fato, eu assisti esse programa, não é a primeira vez que o Jair Bolsonaro fala que a empresa de Correio deve ser a primeira a ser privatizada, mas não vai ser tão fácil assim. Nós, trabalhadores dos Correios, estamos dispostos a impedir essa entrega do patrimônio público e estaremos ao lado dos trabalhadores que estão em luto no mesmo sentido, como estão fazendo agora os trabalhadores petroleiros, os trabalhadores da Casa da Moeda, da Dataprev, uma grande greve que cabe agora às centrais sindicais encabeçar essas lutas e fazer um chamado não só para o dia 18 de março, mas também de uma greve geral para enfrentar de uma vez por todas esses ataques do governo Bolsonaro. Também na escuta conosco, Celso Borba, que é dirigente dos sindicatos metroviários de São Paulo, Cleonice Ribeiro e Inês Pistelli. Uma nota aqui, Antônio Figueiredo, vejam só como a justiça tem lado, né? O Alcolumbre, que não é da justiça, do Senado, ele ampliou o plano de saúde a filho dos servidores do Senado para 33 anos. Né? Enquanto nós, trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, somos obrigados a retirar da cobertura do plano nossos pais e mães idosos que ainda têm, aqueles que têm doença crônica e tratamento contínuo, ainda têm a cobertura, mas todos nós fomos obrigados, desde o ano passado, a retirar da cobertura do plano de saúde os nossos pais e mães, né? Mas o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ampliou o plano de saúde dos filhos dos servidores do Senado para até 33 anos. Né? 33 anos, inclusive, já tem gente aí se aposentando. Né? Diz assim, servidores do Senado foram agraciados por ato de Davi Alcolumbre, que é do DEM do Amapá, no último dia 12, estendendo a permanência de filhos e enteados como dependentes do plano de saúde dos atuais 24 anos para 33 anos. Como comparação, para a Receita Federal, a idade limite para dependente é de 24 anos. Na Câmara, os 33 anos valem desde 2016. Não é novidade do Senado está ampliando agora, Antônio Figueiredo, porque desde 2016, há 4 anos atrás, também na Câmara, né, os 33 anos já estão valendo. Então o Senado só fez copiar a atitude lá para a Câmara. Para eles vale tudo, né? Para eles o Brasil não tem crise, só tem crise para os trabalhadores. Se você me permite, claro. Ele assumiu a presidência do Senado, disputou a eleição com o Renan Calheiros e dizia que ia fazer diferente do Renan. Será que fez diferente? Agora só um recadinho. O José... Não é José. O próximo entrevistado... Zé Rivaldo. Zé Rivaldo está dando caixa postal. Ih, rapaz, Zé Rivaldo, fica aí bem localizado, Zé Rivaldo, para a gente fazer assistindo contato com você. Enquanto a gente aqui está tentando contato com o Zé Rivaldo, eu queria falar também do informativo aqui feito pela FINDECT, que é a Federação Estadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios. A FINDECT, inclusive, teve a sua carta cassada, sua carta sindical, e soltou um informativo no dia de ontem, tecendo aqui o comentário sobre o adiamento do julgamento dos embargos do dissídio, né, e dizendo que vai esperar a decisão do STF. Né, ele fala, tribunal resolve esperar decisão final do STF e julgamento dos embargos ainda não dá fim ao impasse. Olha, e o informativo, infelizmente, não fala nada aqui sobre a greve do dia 3, né? Então, não informa também sobre a greve, só se limita a informar, segundo a sua interpretação, como foram as decisões lá no TST. Mas estamos esperando que a FINDECT também convoque os trabalhadores do Rio de Janeiro, de São Paulo, para a mobilização da paralisação nacional dos trabalhadores dos Correios a partir
do dia 3 de março, a partir das 22 horas. Né? Bom, continuam aqui também na escuta conosco, professor Sérgio Oliveira, que é nosso apoiador financeiro do projeto da Web Rádio Censura Livre, Alejandro Iturbe, Rodrigo Pegado, Rose Edmilson e Marcelo Grossi. Forma aqui que daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos entrevistar nosso companheiro Fábio Bosco, que é da Rede Internacional de Solidariedade e Lutas, e também do Grupo Internacional da CSP com Lutas, que vai nos falar sobre a situação dos trabalhadores dos Correios da Palestina. Então aguardem o segundo bloco do nosso programa. Antônio Figueiredo, parece que está difícil a ligação com o José Rivaldo. Vamos ao áudio? Ao áudio, isso. Tem o áudio, inclusive, do próprio José Rivaldo e também do doutor Lindoso, que é advogado da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, que foi feito imediatamente após a saída do TST. Enquanto a gente tenta o contato com o José Rivaldo, vamos ouvir então o áudio. Muito bem lembrado pelo jornalista Antônio Figueiredo. Que todos os trabalhadores estavam aguardando o julgamento dos embargos e, ao nosso ver, não aconteceu muita coisa aqui. As coisas continuam da mesma forma que estão. É importante a gente entender que não dá para ouvir o que a gente ouviu hoje aqui, comparar uma vida a um cafezinho. Quem assistiu o julgamento que foi transmitido ao vivo hoje, viu o ministro comparar uma vida a tomar um café. E uma vida é muito mais importante do que um café. É a que determina que o ciclo autorizado e a sessão autorizada iniciada, referentes aos tratamentos continuados em regime ambulatorial e as terapias domiciliares descritas na cláusula, somente se encerram com a devida alta médica. Ou seja, fazendo uma analogia, se eu chegasse numa cafeteria com mais 2 amigos e pedisse, eu quero um cappuccino, o outro, eu quero um café puro, o outro, eu quero um café com leite, e o garçom dissesse, ou seja, 3 cafés com leite. A decisão ficou dentro de seguintes limites. O que estava sendo objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, como há 2 liminares, uma do ministro Toffoli e uma do ministro Fux, suspendendo as decisões que foram dadas aqui no TST, a eficácia dessas decisões, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu por bem não avançar nessas questões, então o processo nesses temas ficará sobrestado até que haja um desfecho das questões que estão em curso no Supremo Tribunal Federal. Em relação ao ponto que era o grande drama desse processo, que é a cláusula 28, principalmente na continuidade de doenças graves de pais e mães, o tribunal entendeu por bem dar uma interpretação, esclarecendo os contornos da decisão originária, estabelecendo que as doenças graves permanecem no plano até não o fim de ciclo de quimioterapia ou de hemodiálise, mas sim até o término integral do tratamento. Tá? Então, esse é o ponto que é principal, que precisa ser esclarecido, para que tenhamos aí uma melhor compreensão da decisão. Então, é importante a gente mobilizar a classe trabalhadora e pararmos dia 3 e greve geral para derrubar essa política que está sendo feita aí, que querem tirar tudo o direito da classe trabalhadora. Perfeito. Esse foi o áudio, então, das falas do José Rivaldo, do doutor Alexandre Lindoso e também do ministro do TST, que comparou... O homem do cafezinho. Isso, comparou as vidas humanas dos trabalhadores dos Correios e seus dependentes a um cafezinho. Vejam só, sou eu que estou dizendo, vocês ouviram a própria voz do ministro do TST. Um absurdo. Né? Tem total desrespeito à vida humana dos trabalhadores dos Correios que dependem do seu plano de saúde, enquanto aí os filhos, os servidores do Senado, os senadores, né, têm garantido até os 33 anos. Para eles, o Brasil não tem crise, né? Então, esse benefício foi autorizado em ato publicado no último dia 12 desse mês. Antônio Figueiredo, nós permanecemos com a dificuldade de falar com o José Rivaldo? Vamos seguir tentando?
Antônio Figueiredo segue aqui tentando falar com o José Rivaldo. E, enquanto isso, eu vou anunciar que até no segundo bloco do programa, nós vamos conversar com Fábio Bosco, ele que vai nos falar sobre a situação dos trabalhadores dos Correios. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Segue aí a dificuldade de falar com o José Rivaldo. Nós vamos então fazer a ligação aqui com o Fábio Bosco para entrarmos logo no tema do segundo bloco, que é a situação dos trabalhadores dos Correios da Palestina. Nós tivemos no final de semana agora, na reunião nacional da coordenação da Central Sindical e Popular, a CSP com Lutas, onde fizemos toda uma avaliação do cenário nacional, né, das lutas dos trabalhadores, com a centralidade na greve dos trabalhadores da Petrobras, que faz uma greve vitoriosa, uma greve com 1000 dificuldades, e lá também nós fizemos uma avaliação dos Correios em nível mundial, né, e no ponto do internacional, né, do setorial internacional, nós tivemos a participação dos trabalhadores que têm essa temática, né, da questão internacional, e tivemos o relato do nosso companheiro Fábio Bosco, que é do Grupo de Solidariedade Internacional, né, que nos passou aqui o relato. Fábio Bosco, já está na linha conosco? Boa tarde, Heitor. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Censura Livre. Muito obrigado pela sua participação, Fábio. Fábio, eu anunciava aqui a sua participação e já adiantava aqui o tema, né, que você nos informou naquela reunião desse final de semana sobre a situação dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios da Palestina, né, do apoio à campanha que eles estão promovendo. Então, fique à vontade, Fábio Bosco, a palavra é sua. Então, deixa eu explicar uma coisa para todos os ouvintes. Sim. A Palestina é um país bem pequeno e que é um país que está sob ocupação militar. E aí o que acontece? Quando a gente vai falar de serviços de correio, de correspondência, cartas, como é que funciona no mundo quando você vai mandar uma lembrança para um amigo em outro país, para um familiar? Os Correios, cada país organiza uma empresa de Correios e ele faz a troca dessas correspondências, dessas encomendas com as outras empresas de Correio de todo mundo. Mas na Palestina, na área que abrange duas áreas, uma se chama Cisjordânia e a outra se chama Faixa de Gaza, o que acontece é o seguinte: tem uma empresa palestina, de Correios Palestina, só que ela não tem o direito de trocar as correspondências e encomendas diretamente com as outras empresas de correio no mundo. Ela tem que fazer isso através da empresa de correios da força ocupante, que é o Estado de Israel, é a empresa israelense. Sim. E aí, o que acontece? Muitas vezes você envia alguma coisa para a Palestina e essa encomenda não chega, ou chega 3 meses depois. Não sei, Heitor, eu não sei se você está conseguindo entender a complexidade do problema. Estamos entendendo. E aí, rapaz, eu posso te contar até para você, para todos os ouvintes, uma experiência pessoal. Eu enviei um livro para Jerusalém e 3 meses depois o livro voltou. Ou seja, a empresa israelense não quis entregar o livro, não quis repassar para a empresa palestina, que é quem faz a distribuição das encomendas e das cartas na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Então, nós recebemos um pedido do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios da Palestina. Sim. E esse pedido é para que a gente interceda junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e também junto à União Postal Universal, que é quem regula essa troca de correspondências e encomendas em todo o mundo, para que a empresa palestina tenha o direito de trocar correspondências e encomendas diretamente com todas as outras empresas de correio no mundo. Sim. Então nós fizemos
da discussão neste final de semana, na reunião da Coordenação Nacional da Condutas, e nós decidimos abraçar essa campanha, também procurar os companheiros da Federação dos Trabalhadores do Correio, a FEPECT, para ver como é que a gente pode construir junto, né, iniciativas que vão no sentido de mostrar a solidariedade do povo brasileiro ao povo palestino. Sem dúvida. Fábio, nós vamos levar sim essa discussão para a direção da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, inclusive também para a Internacional, para unir a Network, para também que todos os sindicatos da América Latina também façam, né, essa campanha tão justa, né, dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios da Palestina. Eu verifiquei também uma matéria, se não me engano, de 2018, Fábio, onde Israel devolveu toneladas e toneladas de correspondência para a Palestina, né, entregou aquelas correspondências que já haviam sido retidas, né, uma censura postal que eles faziam, né, evidentemente, e correspondência, como você falou, atrasada durante 2 anos, um total absurdo, né, total liberdade de comunicação entre os povos, né, e as correspondências, muitas já estavam evidentemente vencidas, destruídas ou semi-destruídas, e os trabalhadores palestinos, assim mesmo, tiveram o trabalho de fazer essa entrega para que os trabalhadores, os moradores, tivessem o direito a receber a sua correspondência. E a União Postal Universal foi comunicada pelo governo israelense só porque o governo israelense, então, poderia participar de um encontro nacional promovido pela UPU, que é a agência ligada à ONU, que regulamenta o trânsito postal em todo o mundo, né, em total absurdo. Então, pode ter certeza que nós, eu falo aqui em nome da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, que vamos levar adiante essa campanha. Fábio, eu gostaria que você aproveitasse também para falar um pouco da rede sindical de solidariedade ativa, né? Fala para nós como é que é a rede e o que ela se propõe. Então, Heitor, a Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas, ela nasceu para unir os sindicalistas, os lutadores que estão fazendo as suas campanhas, as suas lutas em todo o mundo, em cada país, em cada cidade. Então, o objetivo da rede é unir, é criar uma comunicação e uma solidariedade entre os trabalhadores de todo o mundo. Certo. Hoje, a gente tem 2 centrais sindicais mundiais. Uma se chama Confederação Sindical Internacional, que é onde está a CUT, onde está a Força Sindical. A outra chama Federação Sindical Mundial, que é onde está afiliada a CTB, a Intersindical. No entanto, nós da Conlutas, o que nós percebemos? Que tanto uma como a outra, elas mantêm relações de parceria, a CS mantém relações de parceria com governos dos países imperialistas e com patrões de grandes multinacionais, e a outra, que é a Federação Sindical Mundial, mantém uma parceria com governos autoritários, como é o caso do governo da China. Sim. Então, qual que é o problema disso para nós? Veja bem, está tendo uma luta lá em Hong Kong, Sim. em que a população de Hong Kong está lutando por liberdade. A Federação Sindical Mundial não apoia, ela é contra, porque ela apoia a ditadura que é o governo chinês. Sim. No caso da Confederação Sindical Internacional, por exemplo, a questão da Palestina é uma questão complicada, porque eles mantém uma relação privilegiada com a Central Sindical Israelense, que apoia a ocupação, que apoia as medidas de opressão, de limpeza étnica contra o povo palestino. Então, nós da Conlutas não nos identificamos nem com uma nem com outra, porque a gente entende que uma central sindical, ela tem que ser independente de qualquer governo e de todos os patrões. Claro. Então, dentro desse espírito, a gente se uniu a outros setores do movimento sindical internacional, como é o caso da Central Sindical Francesa Solidaire, como é o caso da Central Sindical Espanhola, a CGT, e mais 6 sindicatos, e conformamos uma rede que
que tem como ponto de união a questão de não se aliar, não apoiar nenhum governo e não se juntar, não fazer parceria com nenhum patrão. Correto. Então, a Rede Sindical Internacional de Solidariedade de Lutas trabalha com esse espírito e vai realizar o seu 4º encontro este ano, em junho, numa cidade francesa chamada Dijon. Eu ia te perguntar exatamente, nessa parte final, sobre o encontro, né? Quais são as expectativas e a pauta desse encontro? Então, nós estamos num estágio da rede em que a gente, essencialmente, divulga as lutas que outros integrantes da rede estão fazendo, promovemos ações de solidariedade. Nós estamos nos preparando para ver como que a gente pode aprimorar as nossas relações. Então, isso quer dizer não só ter um conjunto de propostas em termos de defesa dos direitos trabalhistas, de se opor à criminalização dos movimentos sociais que está acontecendo no mundo inteiro. Vários governos estão fazendo novas leis para criminalizar os trabalhadores. A questão de defesa dos direitos ecológicos, né, a defesa do meio ambiente, sim, o direito das mulheres, das populações nativas indígenas, dos negros, dos homossexuais. Então, além de ter um programa que abranja essa defesa de todos os explorados e todos os oprimidos, a gente vai estar discutindo como que a gente pode desenvolver com mais força algumas campanhas internacionais. Esse vai ser o principal da pauta lá do nosso próximo encontro. Perfeito. Fábio, nesse final de semana, como você bem relatou, nesse encontro, né, da reunião da Coordenação Nacional, nós também fizemos avaliação sobre a situação do Chile, né, a situação dos imigrantes venezuelanos, para além da Palestina. Faz um balanço para nós, uma avaliação, aliás, como é que foi essa reunião, do modo mais geral, sobre a situação do Chile, da Venezuela, e dá a sua mensagem final aqui para os nossos ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Então, Heitor, você sabe que essa reunião da Coordenação Nacional, ela teve toda a parte da manhã, no sábado, dedicada para discutir a situação em outros países. E a gente pôde contar com a presença de companheiras muito importantes. Uma delas é a companheira dirigente da Central Sindical Francesa, a Nara Clabera, que nos contou um pouco sobre como está a luta lá contra a reforma da Previdência, que vem se estendendo desde dezembro, sim, que conseguiu uma primeira vitória, mas ainda não se concluiu, né, com uma derrota total do projeto do governo, e também a luta dos coletes amarelos, que recentemente fez um ano de luta, de protestos, né, toda semana, todo sábado, nas ruas das principais cidades na França. Outra companheira presente foi a companheira Mônica, que é uma trabalhadora ferroviária da Argentina, ex-deputada nacional, e que nos contou um pouco sobre a situação mundial, mas também sobre a questão da Argentina, onde o povo acabou de eleger um novo governo para derrotar o governo neoliberal do Maurício Macri, mas o novo governo já está 60 dias no poder e quer seguir a linha do Fundo Monetário Internacional. E se ele fizer isso, não vai ter mudança nenhuma para o povo trabalhador. Sim. Vai continuar o desemprego, os salários de fome, os cortes na educação, na saúde, em tudo. E, por fim, a outra companheira que esteve presente foi a companheira Maria Rivera. A Maria, ela é chilena, ela faz parte de um grupo de advogados que se chama Defensoria Popular. Eles estão fazendo um papel muito importante lá no Chile, porque o que está acontecendo? O povo chileno se levantou e está tendo uma revolução hoje no Chile. No entanto, o governo ele está se mantendo no poder de qualquer jeito e está apelando para a repressão. Então nós temos 2.500 pessoas presas desde o início da Revolução por participação nos protestos e tem mais 25 mil pessoas que estão sendo processadas judicialmente
pela participação nos processos. E a Maria Oliveira é parte de uma equipe de advogados que está fazendo a defesa desses lutadores. Então, isso é uma questão bastante importante, porque faz parte de uma política internacional dos setores burgueses, dos governos autoritários, de criminalizar os movimentos sociais. Então, nós tivemos esse debate, né, na reunião da Coordenação Nacional da Conlutas, que faz parte de um esforço que a Conlutas, desde o início, faz esse esforço para manter uma perspectiva internacionalista, cultivar a solidariedade internacional, porque a gente sabe que os governos capitalistas, eles estão unidos no mundo inteiro. Então, os trabalhadores também precisam construir essa unidade. Então, é nesse espírito que na Conlutas nós tivemos essa discussão e dali saíram resoluções de ações de solidariedade internacional. Legal. Parabéns aí à Conluta, né, por esse papel tão importante do internacionalismo, né, de unir a luta dos trabalhadores em todo o mundo. A Rivera também estará conosco aqui na quinta-feira, né, no Rio de Janeiro, onde vai palestrar no Sindicato dos Petroleiros. Vai ser muito importante a participação dela aqui. Ela também esteve na campanha, né, pela libertação do Daniel Ruiz, né, o lutador também da empresa petrolífera da Argentina. Não foi isso? Foi isso, sim. Legal. Exatamente. Legal. Ó, Fábio, eu quero agradecer aqui a você, a sua participação em nome da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos que seja a primeira de tantas outras participações suas aqui na rádio, ok? Ok, Heitor, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com você e com os ouvintes da Rádio Censura Livre. Um abraço. Obrigado, Fábio. Grande abraço. Um grande abraço. Então falamos aqui com o Fábio Bosco, ele que é da Rede Internacional dos Trabalhadores, ligado à CSP Conlutas, e também da equipe internacional da Central, que apresentou aqui para nós a situação dos trabalhadores dos Correios da Palestina, que estão numa campanha, né, pedindo apoio também da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios aqui do Brasil, sobre o direito de ter essa troca, né, de correspondência, do fluxo postal, livremente, sem passar pelo crivo do governo do Correio israelense. Então, é mais do que justa essa reivindicação, e nós, da Web Rádio Censura Livre, apoiamos desde já e pedimos o apoio de todos os trabalhadores do Brasil, não só dos Correios, mas também de toda e qualquer categoria. Antônio Figueiredo, infelizmente nós não conseguimos, né, fazer a ligação com o José Rivaldo, né? Infelizmente não deu. Poxa então, vida. se você me permite, claro, de público aqui agradecer, né, você ter feito essa troca aí. A gente precisava do espaço amanhã. Claro. E você gentilmente fez essa troca. Muito obrigado, companheiro. Nada, estamos juntos. Ô, Antônio, também eu esqueci de anunciar aqui o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, né, como a gente costuma fazer. A Web Rádio tem aqui o WhatsApp para o contato com os ouvintes, é o prefixo 21 99833-6490, 99833-6490, e também a conta bancária para receber doações financeiras, né, dos apoiadores. Antônio Figueiredo, fala para nós aí, como é que faz para colaborar com o projeto da Web Rádio Censura Livre? Heitor, qualquer quantia você pode transferir, né, o nosso ouvinte, nosso internauta, para a conta corrente no Bradesco, agência 6.666, agência, né? E a conta corrente 5602-2, 5602-2. Qualquer valor contribui, né, Antônio? Isso, CNPJ 32-954-696-1000, ao contrário, 81. Muito obrigado, Heitor. Nada. A Web Rádio Censura Livre é um projeto alternativo de trabalhadores e trabalhadoras para exatamente furar esse bloqueio, né, da mídia tradicional, que não reproduz aí a luta dos trabalhadores. Você veja que a luta dos trabalhadores da Petrobras, os petroleiros já estão em greve desde o dia 1º, e só agora, nos últimos dias, é que a grande imprensa veio dar uma certa cobertura à luta dos trabalhadores da Petrobras, né, para falar da decisão, né? Exatamente. Para falar da decisão. Mas decisão.
o ouvinte, né, o telespectador, ué, mas nem sabia que estava em greve. Exato, mas vai saber quando vier aí a alta, né, na conta da gasolina, do óleo diesel, né, porque é um absurdo. Na escuta também conosco, Luiz Fernando Paulo, Cleonice Ribeiro, a quem nos despedimos, agradecemos a todos os ouvintes internautas, agradecemos ao nosso entrevistado, e na quarta-feira que vem estaremos novamente aqui no programa em defesa dos Correios, mas também em defesa de todas as empresas estatais que estão no crivo aí da privatização. Muito obrigado a todos e a todas. Até quarta-feira. Vamos encerrar com o áudio. Aquele áudio chamando a população a assinar o abaixo-assinado contra a privatização dos Correios. Boa tarde a todos. Até quarta-feira. Vamos ao áudio, Antônio. Atenção, população! Participe do abaixo-assinado contra a privatização dos Correios. Não permita a venda de mais um patrimônio nacional. Uma possível venda dos Correios vai suspender os serviços públicos, como a entrega de vacinas e livros didáticos nas cidades mais distantes do Brasil. Os Correios também são responsáveis pelo transporte e entrega das provas do Enem. Em diversas cidades, os Correios não são apenas agente postal, mas funcionam também como agência bancária. Em muitos municípios, a empresa é responsável, por exemplo, pela folha de pagamento das prefeituras. Além disso, só uma empresa pública como os Correios pode fazer a integração nacional com sua rede de agências em todos os municípios e atender a população em casos de calamidades. Não vamos deixar que entreguem os Correios, uma empresa de mais de 350 anos. Os grandes empresários e o capital estrangeiro só pensam no lucro e não têm nenhum compromisso com o povo brasileiro. Participe do abaixo-assinado contra a privatização dos Correios. FENTECT, Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Voltando. A gente já havia se despedido aqui do nosso público, nossos ouvintes, nossos internautas, mas entrou uma mensagem aqui do jornalista Renan Rebelo, que nós fazemos questão de retomar aqui. Ele fala o seguinte, ó: que aula com Fábio Bosco, muito bom. Estava conversando com meu amigo professor de geografia Bruno Alves sobre essa situação dos Correios da Palestina. Isto, no mínimo, dá um documentário. Será que tem algum trabalho nesse segmento? Olha, Renan, eu não tenho conhecimento ainda, mas, de fato, dá um documentário excelente. Fica aqui a dica, uma excelente ideia. Vamos manter contato com o Fábio Bosco, quem sabe ele possa contribuir com mais elementos, né, para fazermos esse documentário. Muito boa dica. Obrigado. Então, nos despedimos aqui dos nossos ouvintes, nossos internautas. Nós ouvimos a audição aqui da FENTECT, na voz da jornalista Deise Alvarenga, que tem um programa ainda essa semana, Antônio? Não, só volta semana que vem. Na outra semana. Na outra semana, depois do Carnaval, né? Valeu. Obrigado, Deise Alvarenga. Grande abraço para você. Grande abraço para os nossos ouvintes internautas. Até a outra quarta-feira, depois do Carnaval.